Olá, está no ar o Arquivo de Notícias. Aqui a gente mostra o que é destaque na Câmara de Vereadores. Veja agora as manchetes deste fim de semana. Legislativo promove debate sobre um impasse envolvendo o Sindicato dos Comerciários e a empresa Van. Em grande expediente, vereador Luiz Miguel Chais presta homenagem a policiais civis. E ainda, projeto do Gabinete da Leitura pode se tornar uma resolução do Parlamento. Desde que a empresa Van demonstrou interesse em se instalar no município, iniciou uma discussão sobre a possibilidade do comércio abrir em feriados. Por isso, a Câmara de Vereadores promoveu um encontro. Hoje, a legislação municipal prevê o fechamento dos estabelecimentos em apenas 3 feriados anuais: Natal, Ano Novo e Dia do Trabalhador. Porém, a última convenção coletiva do Sindicato dos Comerciários apontou para o fechamento em 7 datas. Mas a empresa somente confirmaria a sua instalação caso paralisasse as atividades nos 3 feriados previstos na lei. Para o presidente do sindicato, o debate deveria estar concentrado na luta histórica dos trabalhadores para ter dias de descanso assegurados, mas reforçou que a entidade não é contrária à vinda da Van. O sindicato é favorável à vinda de emprego, sem dúvida nenhuma. A economia, o comércio, o mercado, todo mundo vai ganhar com geração de emprego. A polêmica é as regras que estão querendo ser discutidas aqui. É essa a polêmica que está acontecendo. Ele só se mexe numa negociação onde os comerciários têm que ganhar alguma coisa, né? Então, os comerciários, uma assembleia expressiva, né, deu 183 comerciários, votaram que para discutir domingos e feriados tem que vir uma proposta. E até agora só está na ilusão, quem sabe, uma proposta da empresa A, empresa B. E nós estamos discutindo ao contrário. O Sindilógico, que é o representante dos empresários, tem que vir para o sindicato, vir para a mesa, apresentar uma proposta de ganho, de aumento real para o trabalhador e aí a gente começa a discutir calendário. Para Tarciel, a abertura das empresas em feriados também implica em inúmeros obstáculos para os funcionários, como o transporte e a segurança. Além disso, ele afirma que modificar a regra apenas para uma empresa prejudicaria os demais empresários que respeitam o acordo. Não é o poder econômico que vai dizer que pode abrir o horário que ele quer. Aí aquele seu João, Dona Maria, que tem comércio há 40, 60 anos em Passo Fundo, que tem 1 ou 2 funcionários, eu vou tratar ele diferente dos demais? A nossa regra é clara, todo mundo aqui vai ter o direito de abrir as portas no mesmo horário, nos mesmos dias, pagar o mesmo salário, tudo isso. Nós não podemos dizer 2 pesos e 2 medidas, quer dizer, eu tenho dinheiro, eu posso ficar mais tempo aberto e o concorrente que não pode vai fazer o quê? Nós somos contra isso, as regras são gerais. Regra tanto para os comerciários, também para os comerciantes, né? Então, o sindicato é bem tranquilo nisso. Queremos regras iguais para todo mundo, não que tenha um poder aquisitivo, olha, eu posso comprar isso, posso comprar aquilo, eu pago e o outro não consegue pagar, não consegue se desenvolver e aí acaba fechando por uma política que o sindicato é contrário. O vereador Márcio Patucci, proponente do encontro, também falou da importância do seguimento das leis. Ele ainda frisou que a Câmara está cumprindo seu papel de promover o diálogo. O trabalho da Câmara de Vereadores é fazer uma intermediação para que todo e qualquer novo empreendimento na cidade possa ser idealizado. Por isso que nós chamamos tanto os sindicatos comerciários quanto os sindicatos lojistas para que um ponto de equilíbrio possa ser encontrado e que novos empreendimentos possam ser estabelecidos na cidade, gerando emprego, gerando renda, claro que observando a lei, observando as convenções, mas dentro de uma razoabilidade possível. E diversos outros parlamentares participaram do debate, entre eles o democrata Patrick Cavalcante. Ele é autor de um projeto que busca assegurar o livre funcionamento do comércio. Cabe à Câmara de Vereadores legislar sobre o horário livre do comércio, tanto que é uma lei de 64, em 94 ela sofreu uma emenda e em 2000 ela sofreu sua última emenda aprovada por esta casa com o apoio do Sindilojas de Passo Fundo. É uma lei vigente há 18 anos. O que nós fizemos? Como é uma lei que tem, já é uma lei com 2 emendas e dessas 2 emendas, na última de 2000 ela sofreu uma ação direta de inconstitucionalidade parcialmente, nós protocolamos um projeto de lei deixando muito claro, excluindo as outras legislações e deixando muito claro que o horário do funcionamento do comércio de Passo Fundo ele é livre. Ponto. Agora, a questão trabalhista, a lei trabalhista prevê, então, numa lei federal, de que
os acordos coletivos e convenções coletivas sobrepõem as leis municipais. Nós deixamos o horário livre em Passo Fundo. Agora nós esperamos que haja uma negociação por parte do Sindicato dos Comerciários com a empresa Avan. Já o vereador Evandro Meirelles frisou a necessidade de a empresa enviar uma proposta formal ao sindicato. Hoje, nessa reunião, nós ficamos sabendo, através do presidente Taciel, que até agora as lojas Avan não trouxe uma proposta formal para que haja uma negociação entre sindicatos comerciários e as lojas Avan. Mas, assim, nós, como vereador representante do povo, nós estamos aqui apoiando para que haja um bom senso entre o sindicato, entre lojas Avan e, claro, para que venham as lojas Avan para Passo Fundo, aonde vai trazer aí geração de emprego e renda para a nossa cidade. Sempre nós somos abertos porque são 14 feriados do país e o sindicato só tem 7. Quer dizer, onde é que nós somos intransigentes aqui? Nós só queremos, para ganhar, toda vez da negociação, um lado cede, outro ganha e é uma troca. Então nós temos 14 feriados, né, 13 a 14 feriados, depende do estado, e nós já só temos 7. Onde é que nós somos intransigentes aqui? Para dar prosseguimento ao diálogo, o vereador Márcio Patucci deve convocar outra reunião, desta vez com a presença do Sindicato dos Lojistas e de representantes da Avan. E também sobre este assunto, o vereador Matheus Vespe protocolou uma moção de repúdio ao posicionamento do sindicato. Na verdade, a minha opinião sobre esse tema é bem clara. Sou contrário à sindicalização dos trabalhadores. Primeiro ponto, uma questão ideológica, uma posição ideológica minha, até porque nós temos vários países que não defendem, não incentivam a sindicalização de funcionários, porque isso acaba sendo muitas vezes um atraso. Não há necessariamente uma ligação entre os direitos do trabalhador e a sindicalização do trabalhador, são coisas distintas. Nós podemos muito bem estimular direitos trabalhistas sem exaltar os sindicatos. Acho que esse é um primeiro passo que deve ser abordado nessa discussão. Claro, nós não podemos falar, por exemplo, em defesa dos empregos dos trabalhadores, se porventura nós nem temos ainda empregos, como é o caso da empresa Avan. Como que nós podemos argumentar sobre, por exemplo, a defesa dos direitos das pessoas que porventura irão trabalhar na empresa Avan, se essa empresa nem se instalou na cidade? E não se instalou na cidade exatamente por uma postura do sindicato. Para que nós possamos ter trabalhadores, nós precisamos de empregos. Para que nós possamos ter empregos, nós precisamos dos empresários. E para que nós tenhamos empresários, nós precisamos de livre iniciativa. E é exatamente essa livre iniciativa que está sendo tolhida pela postura do sindicato. É uma postura ideológica, nós respeitamos no sentido ideológico, não que concordamos com essa interpretação, mas respeitamos, afinal, nós vivemos num Estado democrático e plural, em que as ideologias são das mais diversas conotações, mas acreditamos que essa ideologia está emperrando um princípio constitucional que é o da livre iniciativa e, consequentemente, trazendo um atraso para a sociedade Passo Fundo como um todo. Nós não podemos, é claro, sacrificar o interesse público coletivo, que se manifesta vastamente, não apenas nas redes, mas em diversas conversas, com diversas pessoas nas ruas da cidade, e colocar em primeiro lugar o interesse do sindicato, sob pretexto de que com esse interesse estará resguardando o interesse do trabalhador. Já o vereador Saul Spinelli é contra a moção do colega. Ele defende que a entidade está adequada às leis nacionais. O sindicato está respeitando a lei. Em 1947, a CLT, as leis trabalhistas, já preconizavam essa questão de convenção do sindicato para decidir junto com os empresários. A reforma trabalhista, ela é clara. Ela diz: o acordado sobrepõe ao legislado. Nós temos 7 feriados, porque as outras datas já estão preconizadas, podem abrir, tem toda a legislação. Os 7 feriados podem abrir desde que tenha acordo entre patrão e funcionários. Você quer mais democracia que isso? Isso tem funcionado até hoje. As lojas Graziotin, que é a terceira empresa entre as 10 que mais contribui em Passo Fundo, as lojas Graziotin, e que tem renome nacional, inclusive é uma SA, está na Bolsa de Valores. A Graziotin tem convenção, respeita a convenção com o Sindicato dos Comerciários e tem, inclusive, entre auxílio alimentação,
piso mínimo de R$ 1.400 e outros benefícios. Nós temos aqui outras empresas que foram feitas convenções com participação de lucros e resultados, com comissões para os funcionários, com plano de saúde e odontológico, com auxílio creche, horas extras de 50% a 100% conforme convenção ou acordo coletivo, plano de carreira, auxílio educação, seguro de vida, cesta básica e vale alimentação. Tudo isso, algumas mais, outras menos, tudo acordado com o Sindicato dos Comerciários. Ora, Saul, tu é a favor que a van venha? Todos nós somos a favor que a van venha. E a van vai vir. Já está com um projeto protocolado na prefeitura, sendo analisado para ser feita a construção. Então, eu respeito o doutor Matheus Wesp, mas não só acho que é assim desnecessário aprovar uma moção dessa, como eu acho um ato de imprudência e irresponsabilidade do parlamento se aprovar. Por quê? Porque nós estamos vendo o sindicato conversar com a van, conversar com o José de Melo Freitas, o sindicato conversar com a prefeitura, o sindicato conversar com a Câmara, e daqui um pouquinho vem alguém querer apagar um incêndio com gasolina. Então vamos respeitar um sindicato que tem há muitos anos aí contribuído, eles têm a opinião deles, os empresários têm a opinião deles, o acordo faz com que a cidade cresça. E depois do intervalo, o vereador Fernando Rigon comenta os problemas no trânsito, especialmente do bairro São Cristóvão. Esse é um ano especial. Milhões de brasileiros estão se preparando para mostrar sua força e reforçar nossa maior conquista, a democracia. E eu não vou ficar de fora. Até o dia 9 de maio, qualquer pessoa com deficiência deve ir ao cartório eleitoral para solicitar transferência para uma sessão especial. Esse é um direito que conquistamos, porque democracia se faz com a participação de todos. Procure um cartório eleitoral ou informe-se no site do TRE do seu estado. Uma criança de 8 anos pesa cerca de 25 quilos. Em um impacto a apenas 60 km por hora, é como se ela pesasse meia tonelada. Sem cinto de segurança, há poucas chances de sobrevivência. E na vida real, não tem volta. Você não consegue desrespeitar as leis da física, mas pode não ser vítima delas. A escolha é sua. Estamos de volta com o Arquivo de Notícias com um resumo dos grandes expedientes da semana. Na segunda-feira, o vereador Luiz Miguel Chais prestou homenagens aos policiais civis. O pronunciamento fez referência ao Dia destes profissionais, comemorado em 21 de abril. O parlamentar apresentou um resgate histórico em nosso estado e trouxe os números dos delitos no ano passado e até o momento em 2018. Para Luiz Miguel Chais, a Câmara deve ressaltar o trabalho que vem sendo realizado pela Polícia Civil. Afinal de contas, estes profissionais deixam seus lares e arriscam suas vidas para garantir a segurança da população. Na década de 80, tinham muito mais policiais na ativa e hoje diminuiu, vários se aposentaram e Passo Fundo e a região, ela continua dando recado positivo para a sociedade, com o trabalho eficaz dos delegados, dos agentes, dos colegas escrivães, inspetores, comissários. Dia 21 de abril, que foi sábado, foi o dia do policial civil e militar. E nós que ocupamos uma cadeira com muito orgulho aqui na Câmara de Vereadores já há 20 anos, nada mais justo do que nós fazer uma homenagem aos policiais. E eu fiquei muito feliz pela aquiescência e pela forma com que todos os vereadores prestaram atenção no nosso grande expediente. E, logicamente, que essa proposta, essa homenagem, esse diploma de honra mérito, é um agradecimento não do vereador Luiz Miguel, e sim dos 21 vereadores que representam a comunidade como um todo,
a esses guerreiros, né, que deixam sua família, que deixam suas casas, seus afazeres no dia para defender a nossa sociedade. É muito importante que esse trabalho seja reconhecido. Atualmente temos 8 delegacias em Passo Fundo. Daniela de Oliveira Mineto está à frente da unidade de homicídio e recebeu com gratidão a homenagem. É muita honra receber essa distinção da Câmara de Vereadores de Passo Fundo e acredito que todos os policiais que hoje foram homenageados estão gratos por essa homenagem. É bastante importante ver o nosso trabalho reconhecido em Passo Fundo, porque de forma dioturna nós trabalhamos com muito afinco, com muita atenção e dedicação à sociedade, buscando o combate à criminalidade. Então, para nós, realmente, esse é um momento de alegria e de grande satisfação no reconhecimento do nosso trabalho. E o titular da Delegacia Regional é Adroaldo Schenkel. Esta foi mais uma distinção do Parlamento Municipal. É muito importante esse momento, agora que nós comemoramos o Dia do Policial Civil, em obter o reconhecimento, essa homenagem então do Poder Legislativo de Passo Fundo. Nós que trabalhamos numa área bastante sensível, a Polícia Civil age e trabalha normalmente em situações de tragédias, de urgências, de emergências, e nem sempre tem o reconhecimento por trabalhar tanto, trabalhar muito, de forma muito dedicada, muito trabalho fora de hora, muito trabalho bastante perigoso, pensando sempre na sociedade. Então esse momento é muito importante e ele é uma via de duas mãos. Digo isso por quê? Porque ao mesmo tempo que nós agradecemos essa lembrança, nós aumentamos com isso nosso compromisso com a sociedade, de continuar trabalhando, de continuar bem servindo e protegendo a sociedade gaúcha. Jucimar de Menezes é policial há 25 anos e trabalha na Delegacia de Atendimento Especializado à Mulher. Ele, que está prestes a se aposentar, também recebeu o reconhecimento. Para mim é uma honra a Câmara Municipal fazer novamente uma homenagem a nós policiais civis que, como já falaram, dedicamos a nossa vida em prol da sociedade. Parece até um clichê, mas não é. Na verdade, a gente realmente se dedica. E esses 25 anos, para mim, é como se fosse hoje. Quando eu recebo essa homenagem, isso está me trazendo novamente ao início da minha carreira, em 1993, quando entrei na polícia, e eu me sinto grato e com muita honra receber essa homenagem da Câmara. Já a situação do trânsito em Passo Fundo pautou o grande expediente da plenária de quarta-feira. O orador foi o vereador Fernando Rigon. O bairro São Cristóvão foi o primeiro citado pelo parlamentar. Ele criticou o excesso de lombadas, semáforos e conversões na Avenida Presidente Vargas. O grande número de equipamentos foi apresentado em um estudo feito pelo seu gabinete. Podemos trazer aqui a nossa preocupação em relação ao trânsito da Avenida Presidente Vargas. Apresentamos um levantamento desde a 7 de setembro até a rua Itapetininga, que é a entrada da Planaltina, e nossa grande preocupação, que é o grande número de retorno à esquerda, possíveis retornos à esquerda, com isso trancando o trânsito, né? Além disso, nós temos o grande número de semáforo, nós temos um grande gargalo, que é a região ali da Planaltina, da entrada da Planaltina, que ela é complexa, né? Nós temos questão da Brigada Militar, entre o CECI e a Brigada Militar, que também, nos horários de pico, nos causa uma grande preocupação. E a outra é essa grande número de sinaleiras, né, de semáforos que tem aqui em relação a Padre Valentim e a entrada da IMED ali, né? Então nós temos uma grande preocupação, colocamos números, colocamos a quantidade que tem, colocamos nossa preocupação em relação aos retornos à esquerda, que é proibido, né? E isso tem nos causado preocupação. Mostramos fotos, né? Dizendo assim de que o que a gente está pedindo são alterações pequenas, necessárias, e que ela não pode só estar embasado no novo shopping, que vai demorar 6 meses. Fernando Rigon também pontuou que as demandas são antigas e diversos legisladores já procuraram soluções. Nós não temos essa preocupação de que apontar quem é o culpado. Nós queremos a solução, né? Porque eu sempre digo, quando nós somos eleitos, as pessoas depositam uma certa confiança. E essa do trânsito é uma que foi sempre um pedido.
Foi sempre uma cobrança muito grande, porque diziam que os vereadores da legislatura anterior não tinham feito nada, né? E quando a gente chega aqui, a gente fica que não é bem verdade. Eles também fizeram os pedidos, eles também encaminharam suas indicações. Não houve atendimento pelo Executivo, por entender que talvez não seja necessário ou não dá essa importância. Nós estamos tratando da segunda via mais importante da cidade, que ela hoje, ela torna, segundo o levantamento do próprio secretário, são 14 mil veículos por dia, né? Então isso nos preocupa muito. Eu uso a rodovia, a rua, pela parte da manhã, são 7h15 da manhã eu saio de casa e já está com fluxo que tu consegue andar 15, 20 por hora. Então, assim, não é só mais o problema que existia antigamente, que horário e pico. Hoje, todo horário é preocupante. E eu sempre digo, né, que nossa economia ela é muito voltada aos municípios da região, né, que tem por base a saúde, a educação e mesmo o comércio, Passo Fundo. Então, se nós temos dificuldade de andar na principal via da cidade, imagine as pessoas que vêm de fora. Então, nos preocupa, porque eu sempre digo, nós somos vereadores regionais, né? Representamos uma região, porque cada ação que fizermos em Passo Fundo, ele vai dar reflexo em Marau, Erechim, Carazinho e demais cidades. Ainda durante o espaço do grande expediente, o parlamentar falou sobre o uso do estacionamento rotativo próximo ao Parque da Gari. Ele solicitou um pedido de informações sobre o número de usuários da área azul, já que, segundo ele, a medida prejudica os trabalhadores daquela região. Eu mesmo, quando vou ao centro da cidade, eu sempre deixava o meu carro na 7 de setembro, ou mesmo no estacionamento da Feira do Produtor. Sempre tinha lugar, sempre era bem-vindo. Hoje, com a área azul, está vago. Mostramos fotos aí onde não há mais do que 2, 3 veículos estacionados nessa região. Então mostra de que foi um investimento errado, que foi uma avaliação errada, e nada mais do que rever essa avaliação e voltar ao estacionamento. Os servidores do INSS, por exemplo, que trabalham no INSS, eles têm hoje que deixar seu carro na Minas Gerais ou até muito mais para baixo, tendo um estacionamento lá com rotatividade, com vaga para todo mundo. Então, assim, trouxemos também, porque já levamos esse assunto ao Executivo, mas é a nossa obrigação, como colegas e como representante do povo, trazer esse assunto à tribuna também. Então, hoje foi um dia dedicado ao trânsito de Passo Fundo. Nossa preocupação, talvez seja uma das maiores preocupações, depois da segurança pública, é o trânsito, né? Então, acho que fizemos nossa parte hoje como vereador, como representante do povo. E a seguir, Ronaldo Rosa quer disponibilizar áudios-livros para alunos da rede municipal. A Biblioteca Municipal Arno Vilnis, que possui um acervo de aproximadamente 17.300 exemplares. São livros de literatura estrangeira e brasileira, infantil, espírita, autoajuda, poesia e obras de autores passofundenses, além de revistas e jornais locais. Aqui também tem uma sala de informática que disponibiliza acesso à internet de forma gratuita. Atualmente conta com 4.000 associados que podem fazer pesquisa e retirar livros. Para se associar, são necessários comprovante de residência e documento pessoal. A Biblioteca Pública está localizada na Rua Moron, aos fundos do Teatro Municipal, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8 horas ao meio-dia e à tarde, entre 1h30 e 5h30. Aos sábados, ela abre somente na parte da manhã, das 8 ao meio-dia. Informações pelo número 3311 1128. Já pensou em castrar seu pet? A castração em fêmeas, além de evitar diversas doenças, se realizada antes do primeiro cio, diminui em até 95% das chances da sua gata ou cadela adquirirem tumor de mama. Também evita a gravidez indesejada, entre outros incômodos com o cio, como a miação nervosa das gatas. O Compata recomenda a castração cirúrgica de seus animais. Além de ser responsável, é uma escolha saudável para os seus bichinhos.
está tramitando na Casa do Povo o projeto de lei que obriga a administração a disponibilizar audiolivros para alunos da rede municipal. Desta forma, deficientes visuais poderão estudar e conhecer o mundo através das palavras gravadas. No Brasil, muitos títulos convencionais já foram gravados e estão disponíveis em CDs, aplicativos e na internet. Um exemplo é a aventura de Pinóquio, um boneco de madeira que criou vida e foi tratado como filho pelo carpinteiro Gepeto. Pouco tempo depois, o boneco saltou da cadeira e começou a dançar no quarto. Quando viu, Gepeto se segurou para não desmaiar. Meu Deus, este boneco está vivo! É claro que não era uma criança real, mas com certeza riu, conversou e brincou como uma. Gepeto pegou o boneco nos braços. De agora em diante, o seu nome será Pinóquio, meu filho. Com a aprovação da lei, as narrações de livros didáticos serão obrigatórias nas escolas. O vereador Ronaldo Rosa acredita que a iniciativa vai potencializar a inclusão educacional e o acesso à cultura. Faz parte de uma estratégia do nosso mandato, que é de realmente dar acesso àquelas crianças que têm alguma necessidade especial, quer seja na visão, quer seja na audição, enfim, até mesmo a questão de locomoção. Nós temos um projeto que é o censo que nós vamos, já está aprovado, já é lei, é um censo que vai ser feito no município para a gente quantificar quantas crianças nós temos nessas condições de deficiência aqui em Passo Fundo. Hoje tem números, mas são números extraoficiais. Nós queremos um censo para saber a realidade de Passo Fundo. Em cima disso, nós vamos trabalhar outros temas, que é de qualificar a educação, especialmente de crianças e de adolescentes que estão nas escolas públicas, e o audiolivro, ele vem justamente nesse sentido. Você imagina lá que uma criança que não tem a possibilidade de visão, como a maioria tem, seja um deficiente visual, não consegue ler o livro como uma criança normal. Pode ler através da comunicação em braille, mas nós queremos reforçar a percepção dela, reforçar o aprendizado dela através do audiolivro. Então, as escolas públicas, está na hora de se qualificar com isso, está na hora de oferecer esse serviço, que eu tenho certeza que a partir desse momento as crianças com qualquer tipo de deficiência vão ter um aprendizado ainda melhor. De acordo com o projeto, a Prefeitura deve adquirir os audiolivros através de parcerias com instituições de ensino. O vereador lembra ainda que o Executivo dispõe de valores para a compra de materiais didáticos pedagógicos. Inclusive, quando nós apresentamos esse projeto, fomos procurados aí por algumas instituições particulares aqui da nossa cidade. Posso citar, pelo menos a Universidade de Passo Fundo, que é a nossa grande universidade aqui de toda essa região norte do estado, que já disponibiliza de audiolivros, se colocando também à disposição para sim fazer uma parceria com o município. O investimento, ele não seria um investimento muito alto, porque a gente está propondo que ou o município disponibilize nas bibliotecas das escolas municipais, pelo menos um número limite de audiolivros, se não puder ser grande quantidade, mas pelo menos alguns exemplares, e sim, na biblioteca pública municipal, que fica no centro, ali junto à antiga prefeitura, possa sim ser disponibilizado uma quantidade de exemplares maior para quem quiser fazer trabalhos extra o horário da sala de aula. Então, basta a prefeitura realmente ter interesse. Esse projeto foi desarquivado agora, a gente espera poder realmente tê-lo aprovado nesse ano de 2018 e ter a boa vontade por parte do Executivo de fazer sim parceria com as instituições privadas, particulares de ensino aqui da nossa cidade, e de aceitar também incluir no orçamento da Secretaria de Educação, que é o maior orçamento do município de Passo Fundo. A Secretaria de Educação recebe a maior fatia do orçamento, mas pode sim dar um olhar mais sensível, um olhar mais carinhoso para as crianças que estão nessa situação e dedicar um bom montante desse orçamento para atender essa demanda. Uma ação social encabeçada pelo vereador Leandro Rosso quer incentivar a doação de livros entre empresas, escolas municipais e outras entidades. Nós estamos falando do Gabinete da Leitura. O programa do parlamentar iniciou em 2017 com a distribuição de 100 livros para a Escola Frederico Ferri. Até o momento, 3 instituições municipais foram atendidas e a expectativa é ampliar o número.
Esta semana, o Gabinete da Leitura, agora oficializado na Câmara de Vereadores, através de um projeto de resolução que eu fiz em nome da mesa diretora, ele vai estar na Escola Santa Rita, realizando a 4ª edição. Nós obtivemos uma meta que cada edição do Gabinete da Leitura são 100 livros, ou seja, para uma EMEI ou para uma escola de ensino médio. Então estaremos lá na Santa Rita, já combinei com o diretor, vai todo o gabinete, os livros já estão separados, né? Que a gente tem o cuidado sempre da triagem pedagógica, né, Paula? Que é para aquele livro ser direcionado àquela criança ou aluno com a idade adequada, né? Por isso, Leandro Rosso apresentou um projeto de resolução na Câmara Municipal. Ele quer tornar o Gabinete da Leitura um programa permanente. E a justificativa é simples. Uma cidade que respira literatura e cultura precisa contar com ações que incentivem o hábito de ler. O Poder Legislativo tinha que fazer a sua parte, colaborar. De que maneira? Recebendo os livros da sociedade, do cidadão, do empresário, fazendo a triagem e entregando às nossas crianças, né? Como eu sempre digo em todas as edições que eu participo, você, num ambiente globalizado, parar 15 minutos para ler um livro, principalmente uma criança, isso influencia muito, né, Paula? Num senso crítico, na formação, na educação dela, né? Então a ideia do Gabinete da Leitura está lançada, agora oficializada hoje, já consta em pauta da agenda do Legislativo, e a ideia é que perpetue, né, Paula? Eu vou defender, vou estar à frente do Gabinete da Leitura até o fim do meu mandato. Se eu não concorrer ou for para outros ambientes políticos, o projeto está na casa e outro vereador pode dar continuidade, né? Quem quiser participar doando livros pode ir até o gabinete do vereador Leandro Rosso ou entrar em contato pelo telefone 3316-7378. E nós encerramos o arquivo de notícias com as imagens que marcaram a semana. Obrigada pela sua companhia e uma ótima noite!